Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito, dessa feita aqui com o professor Lauro Gugel, ele que é professor de Direito Constitucional da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e vai nos ajudar com alguns temas polêmicos, né, doutor Lauro, que é sobre ativismo judicial e judicialização. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Nós temos a honra e o privilégio de estarmos aqui com o professor Lauro Gugel, ele que é professor da disciplina de Direito Constitucional e vai nos ajudar aqui a diferenciar também e discernir o que se trata de judicialização e ativismo judicial. Mas, doutor Lauro, antes de tudo, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né, de participar do programa e me coloco totalmente à disposição. Na medida do possível, vamos debater, dialogar sobre esses temas muito relevantes para a sociedade, para a comunidade de um modo geral. É importante conhecer esses temas e fico aqui à disposição. Professor Lauro, como nós falamos, a disciplina importantíssima, direito constitucional, não apenas os estudantes de direito, mas todos aqueles que fazem concurso público, tem que se ater a esses temas, porque cai em concurso, né, professor Lauro? O direito constitucional, ele é a nossa vida, né? É o direito que cuida da nossa vida. Às vezes a gente não enxerga, não percebe onde é que ele está, mas todos os dias, ao sairmos de casa, para irmos ao trabalho, as nossas atividades cotidianas, nós estamos vivendo o direito constitucional. O direito constitucional é aquele que trata, explica, que orienta como é que se interpreta a Constituição, como é que se entendem os direitos fundamentais. E o direito de ir e vir, a liberdade, o direito de trabalhar, o direito das escolhas, tudo isso é direito constitucional. Então, é o direito da nossa vida. Normalmente você diz assim, eu não preciso de ninguém que me explique sobre direito constitucional, preciso que alguém me explique sobre direito de família, uma investigação de paternidade, uma ação de alimentos, mas acha que não precisa do direito constitucional. Mas todos esses outros direitos, eles são baseados naquilo que o direito constitucional orienta, não é? Aquilo que o direito constitucional permite que a gente interprete. Antes de adentrarmos, professor Lauro, da temática propriamente dita, a gente gosta de conhecer o entrevistado. Nós já sabemos que o senhor é professor dessa cadeira importante de Direito Constitucional, mas como foi a chamada para o magistério? Eu sempre tive vontade de ser professor, já como aluno e me imaginava sendo professor. Então fiz essa opção, logo depois que terminei o curso, fui estudar e apareceu a oportunidade de concurso para a Universidade Estadual. Eu fiz o concurso na UERN, onde sou professor desde 2002, né? Então eu não sou de Mossoró, eu sou caraubense, né? E decidi, quando passei no concurso, decidi vir residir em Mossoró. Estou muito satisfeito com a cidade de Mossoró, uma cidade que me acolheu muito bem, tenho muito carinho por Mossoró. Meu domicílio eleitoral é aqui, todas as minhas atividades são aqui e pretendo aqui ficar enquanto a cidade me quiser, vamos dizer assim, né? Então, tenho toda uma dedicação à universidade, eu tenho uma dedicação exclusiva, eu trabalho só na Universidade Estadual, onde também, além de professor, eu assumo a função de diretor da Faculdade de Direito com muito orgulho, né? É uma faculdade grande, com mais de quase 500 alunos, mais de 30 professores, mais de 20 servidores técnicos administrativos, então é uma faculdade importante. E é disso que nós cuidamos no dia a dia, né? Estamos na direção da faculdade e lecionando a disciplina de Direito Constitucional. Professor Lauro, ainda nesse bloco, agora já adentrando na questão do direito constitucional, vamos tentar entender um pouco da nossa tradição, do nosso direito constitucional. Nos diferencie Constituição escrita e não escrita, para tentar nos situarmos com a nossa Constituição Federal. É muito importante o que nós vamos debater hoje, judicialização e ativismo. E antes da gente discutir esse tema, é importante que a gente entenda o que é uma Constituição. Escuta-se muito falado que seja uma Constituição, mas às vezes a gente não tem a compreensão do que ela seja. A gente sabe que ela é uma lei, é a lei fundamental, é a lei mais importante de um país. Por que ela é a lei mais importante, ela é a lei fundamental? Porque nela estão previstos, estão garantidos, né, os direitos fundamentais, como direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao lazer, direito à liberdade.
e direitos de proteção ao trabalho, né, direito ao salário mínimo e vários outros direitos. São centenas, né, milhares de direitos garantidos na Constituição. Mas ela tem uma parte importantíssima, toda a Constituição tem, que é aquela que trata da chamada organização dos poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Como esses poderes se relacionam, como eles trabalham, quais as funções de cada um. Então, essa é uma parte essencial da Constituição. As Constituições escritas surgiram exatamente porque precisava que tivesse um documento mais seguro, um documento formal, que as pessoas conhecessem, soubessem como é que é a organização dos poderes, como é que cada poder exerce suas funções e quais são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, até como uma forma de proteger as pessoas contra a arbitrariedade, contra os abusos. Um direito fundamental sagrado, que de muito fácil percepção, como eu disse, direito da nossa vida, é, por exemplo, o direito à intimidade, à privacidade, ao sossego do lar. Então, o que diz a Constituição? Que ninguém pode entrar contra a vontade do morador num domicílio, numa residência, por mais simples, por mais humilde que seja aquela residência, ou uma mansão. Você só entra lá por ordem judicial. Se o morador não der o consentimento, você pode entrar por ordem judicial. Em casos excepcionais, pode até haver a chamada invasão, numa situação de flagrante delito, outras hipóteses bem restritas. Mas, em regra, nossa intimidade, o nosso domicílio, ele é protegido pela Constituição, com essa garantia de inviolabilidade do domicílio, né? Então, a ideia da Constituição é fazer esse papel. O que são as Constituições não escritas? Na verdade, praticamente não existe mais Constituição não escrita. Todas as Constituições hoje elas já são escritas. A ideia da Constituição não escrita é de que, a partir dos costumes, dos valores de uma determinada sociedade, não necessariamente precisa estar escrito em lugar nenhum, as pessoas passam a obedecer, a seguir, porque entendem que aquilo é importante para elas, para a convivência daquele grupo, naquela sociedade. Então, um exemplo clássico que se colocava era de Constituição não escrita, a Constituição da Inglaterra. Na verdade, na Inglaterra realmente não existe uma Constituição escrita como existe no Brasil, como existe nos Estados Unidos. A Constituição de lá ela é histórica, ela é formada ao longo de séculos, né, e todo o tempo ela está sendo formada. Então, lá existem partes escritas e partes não escritas, eu diria assim. Então, uma Constituição puramente não escrita, provavelmente ela não exista mais. Mas essa é a principal distinção. A Constituição escrita vem tudo documentado, todo mundo tem acesso, lê, consegue identificar. A Constituição não escrita é aquela dos costumes, dos valores, das tradições de uma determinada sociedade. Professor Lauro, ainda sobre Constituição, tentando entender esse fenômeno constitucional brasileiro. A nossa Constituição tem mais de 200 artigos, com 92 emendas. A Constituição americana, se não me engano, é 7 a 11 artigos e algumas dezenas de emendas. Como é que entender esse fenômeno? A nossa Constituição tem acho que abraçou muitas temáticas, foi isso, professor Lauro? Da tradição. A tradição do Brasil é fazer constituições muito extensas, chamadas constituições prolixas ou constituições analíticas. Ela acaba marcando uma série de assuntos que não necessariamente precisariam estar lá. Enquanto que a Constituição dos Estados Unidos é outra tradição. Eles são mais pragmáticos, fazem documentos menores, mais enxutos, menos preocupados em tratar de tudo dentro do texto constitucional. Então, basicamente, a Constituição dos Estados Unidos prevê a organização dos poderes, a organização do Estado, lá uma tradição do federalismo muito forte. Então, cada Estado membro lá dos 50 Estados americanos, eles têm uma tradição também muito forte. Então, a Constituição de lá, essa Constituição dos Estados Unidos da América era muito enxuta. Realmente, você tem razão, são poucos artigos, algumas emendas, e ela é muito antiga. Ela é de 1787, né? E ainda persiste. Enquanto que nós temos constituições, uma história de Constituição muito mais ampla, né? Porque nós já estamos na 8ª Constituição. Então, e todas elas são extensas, são constituições com muitos direitos, muitas garantias, muitas coisas escritas. E aí, não necessariamente o fato dos Estados Unidos ter uma Constituição enxuta e a gente tem uma Constituição muito cheia, muito extensa, significa dizer que a gente tem mais direitos respeitados do que nos Estados Unidos. Não necessariamente. Como eu digo, é uma tradição. Nossa tradição é fazer Constituições longas. Lá dos Estados Unidos é ter feito uma Constituição curta, enxuta. Ainda nessa linha de pensamento, professor Lauro, a gente percebe como a Constituição nossa é mais inchada, tem mais temáticas, algumas normas ficam com limitadas, né, a sua eficácia. É o risco que você corre. Ao colocar muitos direitos na Constituição, ao tratar de muitos assuntos na Constituição,
você vai correr o risco de ter muitos desses direitos que não serão regulamentados, porque a Constituição coloca a regra geral. Saúde é um direito de todos, educação é um direito de todos, segurança pública é um direito de todos. Isso por si só não garante que os cidadãos brasileiros, as pessoas brasileiras tenham educação, saúde e segurança pública. Moradia, transporte, todos são direitos fundamentais. A Constituição traz a regra geral e o Poder Legislativo, o Poder Executivo, que vão detalhar em forma de lei, em forma de decretos, enfim, de documentos infraconstitucionais, documentos abaixo da Constituição, que vão garantir como é que esse direito vai ocorrer. Então é isso que acontece no Brasil, uma Constituição muito extensa, mas muitos dos seus direitos não foram regulamentados ainda, alguns que já foram regulamentados não são efetivamente aplicados, milhares de pessoas no Brasil ainda não têm acesso a todos os direitos garantidos pela Constituição, e é uma Constituição, portanto, que já tem aí mais de 20 anos, no entanto, ainda falta muita coisa para acontecer em relação a ela, não é? Então, como eu digo, você faz uma Constituição extensa, você fica até animado, que coisa boa, uma Constituição grande, muito direito, mas quando vai para a realidade você acaba se decepcionando porque muitos desses direitos não acontecem na sua vida, no cotidiano. Então o telespectador pode começar a pensar que tem muitos direitos, mas que fica muito na teoria e na prática acaba não tendo acesso a esses direitos. Tem uma enorme dificuldade para quem precisa de saúde pública, para quem precisa de educação pública, quem depende, portanto, da segurança pública, que muitas vezes precisa contratar segurança privada porque não tem segurança pública suficiente. Então você começa a questionar de que adianta ter tanto direito na Constituição se na realidade esse direito está faltando. Alguma coisa está errada nesse processo, né? E é isso que a gente tem que discutir hoje, né? O que é que está errado, né? Eu acredito, professor Lauro, que em alguns momentos, eu acho que uma pessoa leiga, né, pega a Constituição, como o senhor falou, tão bonita, né, quando aquele artigo que fala do salário mínimo, né? O salário mínimo que dá direito a tudo, né? Deve garantir. Dá direito a lazer, a moradia, alimentação, vestuário, enfim, dá direito a tanta coisa, mas o que é que você consegue comprar com o salário mínimo? Provavelmente só mesmo a alimentação, porque sem alimentação você não vai conseguir sobreviver, mas esses outros direitos que teoricamente deveriam estar contemplados pelo salário mínimo, você não vai conseguir. O salário mínimo não é suficiente para isso, na realidade brasileira, né? Fica apenas no campo da teoria. Muito no campo da teoria, é verdade. Estamos com o professor Lauro Gugel, aqui é professor da cadeira importantíssima, Direito Constitucional, já nos dando aqui uma explanação geral, uma verdadeira aula aqui de Direito Constitucional, nos preparando para a temática importantíssima da judicialização e ativismo judicial, que é no próximo bloco. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o professor Lauro Gugel, ele que é professor de Direito Constitucional da UERN, também acumula, né, como na direção administrativamente da UERN, que representando essa tão rica, tão importante instituição de ensino, e tratando sobre a temática específica a ele, né, ele que, como a gente falou, é professor, domina a temática há muitos anos, né, professor Lauro? Mas tem um debate acadêmico e já saiu da academia, né? Já está já adentrou as portas do judiciário, professor Lauro, que é a questão da judicialização e o ativismo judicial. O senhor vai já nos ajudar a diferenciar, alguns até confundem ambos, mas eu acho que a situação mesmo, eu acho que é uma questão institucional do nosso Estado brasileiro, professor Lauro, me ajude. Um legislativo inoperante, um executivo que além de administrar, legisla. O que fazer? Eu acho que o judiciário tem que agir. Perfeito. É muito boa essa pergunta. Esse é o tema central, né, que nós viemos aqui conversar sobre ele hoje. Muitas pessoas, você tem razão, algumas pessoas acham que judicialização e ativismo seria a mesma coisa. Nós vamos tentar mostrar que não. Embora muito próximos, os dois institutos são muito próximos, esses dois temas muito próximos são diferentes. Judicialização é o fato de se buscar no Poder Judiciário alguma proteção, alguma garantia a direito. Então, o que na linguagem comum a gente diz é buscar os direitos na justiça, ou entrar na justiça, é um termo muito comum, não é? Ou simplesmente a gente diz ajuizar demandas, né? Um termo mais técnico, né?
procurar no Poder Judiciário algum direito que foi ferido, que está na iminência, que está prestes a sofrer alguma lesão. Então, judicializar é isso. Você tem a judicialização feita pelo cidadão comum, mas você tem judicialização feita pela própria administração pública. Você tem judicialização no sentido de amplo, para dizer se uma lei está de acordo com a Constituição ou não. E esse fenômeno de judicialização, ele é universal e ele já existe desde que existem os poderes separados, harmônicos entre si, não é? Então, a ideia é de que sempre que houver uma lesão ou ameaça de lesão a direito, você procure, você demande ao Poder Judiciário judicializando, ou seja, é lá no âmbito, é um órgão do Poder Judiciário quem vai definir se você tem o direito ou não. E o que é o ativismo judicial? O ativismo decorre disso, mas não é isso. O ativismo judicial é uma situação, uma postura, na verdade, é um comportamento dos órgãos do Poder Judiciário diante da demanda, diante da judicialização, portanto. Ele se depara com um pedido e ele vai analisar se aquele pedido faz sentido ou não, se a pessoa que pleiteou tem ou não aquele direito, e ele vai conceder e vai determinar a execução daquele direito. Essa é a diferença. Tradicionalmente, o que se tinha? Se você pleiteava um direito junto ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário reconhecia, realmente, você tem razão, você tem esse direito. Mas eu não tenho como lidar, porque isso é uma atribuição do Legislativo, é uma atribuição do Poder Executivo. Agora, o que os juízes têm feito, o que os tribunais têm feito? Graças ao ativismo judicial, que realmente é um assunto de academia, mas que já está se consagrando na prática, na atividade judicial e, consequentemente, vai fortalecendo o discurso, o diálogo, a doutrina, não é, nesse sentido, é de que os juízes e os tribunais não se contentam em simplesmente dizer que você tem um direito. Você tem um direito e vai usufruir desse direito. Porque se está previsto na lei, se está previsto na Constituição como sendo um direito, por que não exercê-lo? Você tem que, especialmente se for um direito fundamental. Porque quando a gente fala de ativismo judicial, principalmente ativismo judicial em termos de garantia de direitos fundamentais. Então, o cidadão está com uma doença, precisa de um tratamento médico, de um exame ou de um medicamento, não tem condições de adquirir, porque geralmente esses são medicamentos, às vezes, quando ocorre essa judicialização, esse ativismo, são naquelas situações em que o SUS não dá o medicamento, diz que não está na relação do SUS, ou esse medicamento custa caro, né? E aí o cidadão não pode comprar. Então, ele só tem duas alternativas. Ou aceitar essa situação de veio essa doença, não tem salvação, esperar o dia de morrer, ou judicializar. E aí, recebendo a ação, o judiciário poderia dizer o seguinte: não, de fato, você está doente, está comprovando aqui, atestados médicos, você precisa desse medicamento, está aqui o laudo médico, o medicamento realmente não, o poder público não está distribuindo, e também eu não posso distribuir porque não é meu papel, não é papel do judiciário distribuir medicamentos, isso é papel do Poder Executivo. Ele poderia ter essa postura, mas isso não seria um juiz ativista, seria um juiz não ativista. É um posicionamento, portanto, muito recatado, muito tradicional, vamos dizer assim. O ativismo vai além disso. O ativismo diz: não, você está doente, precisa do medicamento, tem direito a isso, a Constituição lhe garante esse direito, e eu vou determinar ao poder público que lhe garante esse direito. Então, lhe garante esse direito, encontra uma fórmula de garantir esse direito. Essa é a grande questão. E a reação que surge em relação ao ativismo judicial é exatamente nesse contexto. É o poder público dizendo que é como se o juiz agora tivesse, além de julgar, o juiz estivesse administrando. Se o juiz que não tem o recurso determina ao poder público que deu o medicamento, deu o tratamento, o exame, sem que o poder público tenha condições de fazer isso, né? O poder público diz: não, se eu tivesse condição eu daria, mas como eu não tenho, por isso que eu não dei. Por que o juiz agora vai determinar que eu faça? Né? Então, os dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 7 bilhões de reais deve ser este ano nesse tipo de demanda. O que você poderia dizer? 7 bilhões realmente é muito dinheiro, mas quantas vidas são salvas? A vida tem algum valor? Você pode dizer qual é o valor de uma vida? Pergunte a qualquer familiar que esteja numa situação de um ente sofrendo por conta de uma doença grave, que precisa desse medicamento, mas que não pode comprar. Procura o poder público, ele não dá o medicamento, ele só resta uma saída, que é ir ao Poder Judiciário.
Então, eu disse, não, mas eu não posso conceder porque é muito caro. Então, significa dizer que a vida daquele cidadão não tem o mesmo valor do recurso do poder público. Quando a gente sabe que muito mais do que esses 7 bilhões para atender essas demandas consideradas aí estados, municípios e União, muito mais do que isso é desviado por corrupção, talvez até mais do que esse valor seja gasto com propagandas institucionais, promoção de administradores públicos, né, que às vezes querem se autopromover. Então é preciso de muita reflexão sobre isso. A ideia do ativismo judicial é muito boa. Claro também que o juiz também não pode exagerar na dose, ele não pode imaginar que o dinheiro é ilimitado, que há dinheiro sobrando em todas as hipóteses. Há o risco de quebra da isonomia, porque na hora que você atende àquele que entrou na justiça, você também está deixando centenas de outras pessoas que talvez estejam com o mesmo problema, mas que não entraram na justiça. Nem todo mundo tinha condição de pagar um advogado, geralmente não tem, não tinha uma defensoria pública para fazer esse pedido, e esse cidadão fica sem nenhum acesso. É aquilo que eu estava dizendo no primeiro bloco. Você tem uma Constituição cheia de direitos, mas às vezes esses direitos não são garantidos no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e as famílias acabam sofrendo, né, sem ter acesso a esse direito. Professor Lauro, quando a gente fala ativismo judicial, a gente percebe que não é apenas o juízo de primeiro grau. Também tem outros protagonistas. Os tribunais, são os juízes de primeiro grau e os tribunais que têm que atuar nesse sentido, né? A gente percebe muitas vezes há um conflito, né? O juiz de primeiro grau, ele tenta garantir o que a Constituição fala, e acontece muitas vezes quando chega nos tribunais superiores, esse direito ele cai, né? Ele não convence em grau de recurso, os órgãos públicos recorrem e esse direito cai, não é garantido. Como o senhor vê essa situação? É uma situação bastante complexa realmente e até para se entender. Fica difícil a gente entender, mas realmente ocorre com uma certa frequência. O juiz de primeiro grau determina ao poder público que distribua um medicamento, ou garanta um exame, ou garanta um tratamento médico, uma cirurgia a uma pessoa, e aí aquela pessoa fica animada porque vai realmente receber aquele direito. E logo depois, aquele mesmo direito que foi concedido pelo juiz de primeiro grau, ele é cassado, né? Ele é o que a gente chama derrubado, né? Ele é derrubado em segunda instância, derrubado no tribunal, ou no tribunal na capital, ou no tribunal em Brasília, né? Às vezes acaba isso sendo perdido e a pessoa não tem acesso, a pessoa não compreende por que isso acontece, né? Mas é isso, é porque como os juízes, sejam eles o juiz de primeiro grau, os juízes dos tribunais, eles são seres humanos que interpretam a lei, que interpretam a Constituição, que decidem de acordo com o seu convencimento, e há casos que ele entende que deve ser concedido e há casos que não entende. Então você pode até ter duas pessoas com a mesma doença, dois vizinhos que têm o mesmo problema, os dois entram na justiça, um ganha e o outro não ganha. Por que um ganhou e o outro não ganhou? Porque foram, às vezes, dois juízes diferentes que decidiram. Então, um interpretou de um jeito, outro interpretou de outro. O direito não é uma ciência exata. Então, é uma ciência que depende de interpretação. Agora, a interpretação ela precisa ser fundamentada, precisa ser explicada e, acima de tudo, ser pública. As pessoas têm que saber por que o juiz decidiu daquele jeito, ele fundamentou daquele jeito, para que se o cidadão não concordar, ele possa recorrer, ele possa tentar mudar aquele posicionamento. Estamos aqui com o professor Lauro Gugel, adentrando uma temática tão importante, que é a questão do ativismo judicial. Cabe dizer aqui, professor Lauro, considerar que quando Luiz Roberto Barroso foi assumir, né, como ministro do STF, fizeram uma sabatina, os senadores apertaram ele nesse contexto de ativismo judicial. E ele teria dito, né, naquele momento, que a judicialização é uma situação, deve acontecer. E ativismo seria a atitude, a postura do magistrado diante das irregularidades, diante das injustiças. Então, nós daí voltamos já, com a ajuda do professor Lauro Gugel, vamos adentrar em alguns exemplos, alguns casos práticos da questão do ativismo judicial. Voltamos já. Estamos de volta com o terceiro bloco da nossa conversa aqui com o professor Lauro Gugel a respeito sobre ativismo judicial. No segundo bloco já conseguimos diferenciar, com a ajuda do ilustre professor, a judicialização e o ativismo propriamente dito.
o senhor já começou alguma coisa com medicamentos, garantias, né? Os magistrados estão garantindo exames, mas o senhor tem mais alguns casos para que o pessoal de casa possa fixar o conteúdo, professor Lauro? O ativismo judicial, alguns casos emblemáticos, realmente envolve a questão do direito à saúde. E é na distribuição de medicamentos, na realização de exames e tratamentos médicos, né? Isso tem sido muito frequente. Mas outros casos são bem interessantes, bem curiosos. Tem um caso que tem sido frequente e que ocorreu em São Paulo, que é garantir vaga em creche, né? Então, a Constituição disse que educação é um direito fundamental, todos os brasileiros e brasileiras têm direito à educação, e que o ensino pré-escolar e o ensino fundamental são obrigatórios e são responsabilidade do poder público municipal. Então, há casos julgados, já confirmados, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, de que o poder público deve garantir vaga para todos os necessitados, todas as pessoas que procurem vaga em creche e ensino fundamental. A escola pública, né, na rede pública, tem que garantir esse acesso. E caso não exista a vaga, então, caso não exista a vaga, nesse caso, o poder público deve garantir, nem que seja na rede privada, na rede particular. Então, ele vai pagar a rede privada, o que importa é que o cidadão tenha o acesso, tenha o direito. Aí vem a grande questão. Mas o poder público pagar a iniciativa privada, educação, e aí não quebra, não fere a isonomia. Mas fere a isonomia é não dar direito à educação, deu direito a alguns que encontrou a vaga, alguns encontraram vaga e têm direito à educação, outros não encontraram a vaga, não tem direito, que já é uma quebra de isonomia. Então, eu entendo que não é quebra de isonomia o fato de um estudar na escola pública e outro estudar na escola particular, ambos custeados pelo poder público. O que não pode a família dizer, não, eu exijo que seja na escola mais cara da minha cidade. É uma escola bilíngue, é uma escola que tenha de tempo integral, é a melhor escola da cidade. Eu acho que esse não é o raciocínio correto. O raciocínio correto é que o poder público pague, assegure que tenha a vaga, mas não necessariamente na melhor. Eu acho até que deve ser na que for mais acessível economicamente, aquela que for mais barata, porque o Estado, na verdade, o Estado somos nós é que pagamos, né, mediante os tributos, para que o município possa garantir esse acesso à educação. Então, não é exigir o melhor, é exigir que tenha a educação de qualidade, principalmente na rede pública, e se não tem vaga na rede pública, vamos para o poder público se responsabilize de garantir na rede privada. Outro caso emblemático ainda na área de educação é a questão do transporte escolar, né? É inadmissível que famílias que moram na zona rural, que tenham interesse, tenham desejo e tenham o dever, a obrigação dos pais matricular os filhos, é a obrigação do poder público garantir a vaga para as pessoas na idade escolar, no creche, ensino fundamental, mas não dê o transporte escolar. E a família não tem transporte, a família não tem condição de deslocar seus filhos até a escola na zona urbana. É um exemplo. Então, o mais comum que a gente tem é a questão do aluno da zona rural que precisa vir para a zona urbana, porque não tem a escola no nível, da forma, ou com vaga suficiente na zona rural, ele precisa vir para a zona urbana. Ou de uma zona rural para outra localidade da zona rural. Então, é inadmissível que o poder público não se programe, não se planeje para dar transporte escolar, garantir transporte escolar para essas pessoas. Então, seria errado o Poder Judiciário, o juiz, determinar que o poder público assegure um veículo, um carro para transportar aquelas pessoas? Não é nenhum absurdo. O juiz não está substituindo o prefeito, o juiz está fazendo cumprir de forma corajosa, de forma ativa, e daí o nome ativismo judicial, está tendo uma postura firme de garantir um direito assegurado na Constituição. A Constituição não é uma carta de uma recomendação, um conselho, um panfleto, não. A Constituição é uma lei, a lei mais importante do país, que prevê uma série de direitos, entre eles o direito à educação, e determina que creche e ensino fundamental é uma obrigação dos pais e do poder público, não é? Então, é inadmissível que alguém ainda se encoste nesse discurso de que não, falta dinheiro, não tem dinheiro, e o juiz não pode determinar, porque senão é melhor, como já existe aquela situação folclórica, né, que o prefeito entrega a chave da prefeitura ao juiz. Pronto, doutor, agora o senhor administra a cidade, porque o senhor está mandando
mandando mais do que eu, é quem está determinando o que eu devo fazer, o que, convenhamos, ou é uma demagogia, ou é uma má-fé, ou é uma incompetência administrativa mesmo, que esse tipo, a gente não deve cair nesse tipo de discurso, né? Então, o poder público tem que se programar, tem que se planejar para fazer uma boa gestão, e eu acho que nesse tema de educação, nós temos esses dois casos bem emblemáticos, né, para se discutir. Professor Lauro, eu vou dar um exemplo aqui, eu quero que o senhor me ajude a saber se é ativismo ou não, se encaixa, se é correta a postura do juiz. Teve muitas pessoas, infelizmente, acometidas de câncer, estavam entrando na justiça para que saiu uma universidade, começou a produzir uma tal pílula do câncer, uma pílula que supostamente curava o câncer, que inclusive nem sequer tinha passado pela Anvisa, tinha feito os testes corretos. E muitos juízes eram provocados e chegavam as intimações na faculdade para ordenar, entregar tantas cápsulas daquele medicamento. Como o senhor interpreta essa situação? O ativismo judicial não quer dizer que o juiz possa fazer tudo o tempo todo, a toda hora, para todo mundo. Tem que ter muito cuidado, porque senão algo positivo do ativismo vai se perder na arbitrariedade, no abuso, na arrogância. Esse não é o caminho. O que o Supremo Tribunal, por exemplo, está analisando, neste momento, o Supremo está analisando, é se medicamentos de alto custo, ainda nem aprovados, nem cadastrados, né, pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem controla toda essa parte de medicamentos no Brasil, se o juiz pode obrigar o poder público a fornecer um medicamento de alto custo, 20 mil, 30 mil reais, né, por mês, se o juiz pode obrigar o poder público a conceder, a distribuir esse medicamento, se ele não foi registrado ainda, ele não está na lista do SUS, não foi registrado ainda na Anvisa. Ele é, portanto, para todos os aspectos, pode ser ainda experimental ou ainda não totalmente conhecido no Brasil. Até caso que a agência americana, por exemplo, já reconheceu como correto, mas a Anvisa ainda não. Você pode dizer, mas por que uma agência americana reconhece, a Anvisa não reconhece, então não pode buscar o medicamento nos Estados Unidos? Por aí é um raciocínio interessante, mas também se você deixar que pode o juiz determinar o fornecimento de medicamento ainda não cadastrado, pode estar abrindo também uma grande porta para medicamentos, né, clandestinos, né, drogas manipuladas de forma antiética, de forma equivocada, você pode trazer um grande problema. Então, ativismo judicial, portanto, resumindo, não é que o juiz possa fazer tudo o tempo todo, a toda hora, contra todos ou a favor de todos. É razoabilidade, é proporcionalidade, é bom senso, vai analisar cada situação. Eu sei que às vezes é muito difícil para uma família, quando tem um ente seu, um ente querido, muito doente, e o medicamento só existe nos Estados Unidos, é altíssimo valor, não está registrado na Anvisa, não tem lista do SUS, e se não buscar aquele medicamento, o seu parente vai falecer. É muito difícil para essa família. Mas, infelizmente, tem que ter alguns parâmetros, o juiz tem que se basear em alguns parâmetros para poder julgar, para poder decidir uma causa dessa. Tanto que essa discussão está ocorrendo no maior tribunal do país, né? No principal tribunal, o Supremo Tribunal Federal, está discutindo essa questão, se vai autorizar ou não. Parece que a tendência é dizer que se não tiver autorizado pela Anvisa, se não tiver cadastrado, não pode. Agora, não é o valor em si da medicação, se é de baixo custo ou de alto custo, se é cadastrado ou não na Anvisa. Eu acho que é uma tendência que deve passar pelo Supremo Tribunal Federal, o que eu acho até, de certa forma, razoável, né? De ter um controle mínimo, né, dessa situação. Agora, o fato de ser alto é um problema que se coloca. O custo muito alto significa dizer que se você está gastando, está adquirindo um medicamento muito caro para uma, duas ou três pessoas, você está deixando de aplicar aquele recurso na atenção básica, não é? Na atenção básica para atender a milhares de famílias, milhares de pessoas. Mas é sempre muito complexa a questão, porque significa dizer que você está escolhendo a vida de uns em detrimento de outros, a saúde de uns em detrimento da vida de outros. É muito complexo. Ademais, o poder público deveria, é a obrigação do poder público, se planejar, se programar, licitar, contratar, fazer o registro de preço e comprar na medida da demanda. Ele certamente, esse medicamento que é de alto custo, ele poderia cair para médio custo ou até um custo mais baixo,
se ele comprar em grande quantidade as empresas laboratórios, né? Agora, é claro que ele vai pagar um custo altíssimo se ele vai comprar uma quantidade determinada pelo juiz, em casos bem específicos. É claro que aí o valor vai ser muito alto, né? Então, é preciso que haja planejamento, programação, para que isso venha a acontecer de uma forma mais organizada e mais eficiente. Estamos conversando aqui com o professor Lauro Gugel sobre um assunto delicadíssimo, como ele mesmo falou, né? Tem que ter bom senso, tem que ter uma postura do magistrado. É louvável essa postura, mas tem que ser, né, de acordo com a situação. Cada caso é um caso, sem deprimir a grande sociedade também, que, como ele falou, a saúde base também não pode ser atingida. Então, professor Lauro, vamos adentrar no quarto e último bloco, vamos fechar a temática da ativismo judicial e ainda falando um pouquinho sobre a solidez dos nossos poderes, como é que está o diagnóstico aqui, de acordo com o professor Lauro, das nossas instituições. Então, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando aqui com o professor Lauro Gugel, ele que é professor da UERN, Direito Constitucional. Professor Lauro, a temática não fecha aqui. Daria, eu acho que mais 2 ou 3 programas, haja vista a importância dessa temática a respeito sobre o ativismo judicial. Mas já que estamos no quarto e último bloco, é interessante a gente falar da harmonia dos poderes. O que é pregado, né, no direito constitucional é basilar no direito constitucional e desmistificar uma situação que alguns colocam que estamos passando por um superpoder judiciário. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu discordo, data vênia, dessa ideia de superpoder. Não existe nada de superpoder. O poder judiciário não é um superpoder. Nós temos, na verdade, três funções essenciais: a função de legislar, a função de administrar e a função de julgar os conflitos, né, fazer nos casos concretos, né, fazer a aplicação da lei. Isso é o que a gente entende por as funções de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O que se diria que é superpoder judiciário? Porque é como se o poder judiciário agora quem mandasse, como se ele estivesse acima dos outros poderes. Não é verdade. As políticas públicas, criar programas de saúde pública, criar problemas na área de educação, na área de moradia, de cultura, lazer, de mobilidade urbana, e são atribuições do legislativo, poder executivo. Se houver algum ferimento de direito, algum conflito, é que vai ao poder judiciário. Agora, se os outros 2 poderes se omitem na aplicação da Constituição, isso não é um problema do Poder Judiciário. Isso é um problema do Poder Legislativo e do Poder Executivo. É um problema, portanto, da população, é um problema dos eleitores, que talvez não saibam escolher bem os seus representantes. Então, o Poder Judiciário, pelo fato de não ter sido de não ter tido uma eleição, passado por uma eleição, não quer dizer que ele não seja legítimo, não. Ele, na Constituição, que é a lei mais importante do país, como eu disse no primeiro bloco, ela que diz qual é a atribuição do Poder Judiciário. Qual é a atribuição do Poder Judiciário? Qualquer cidadão sabe que a atribuição do Poder Judiciário é garantir os direitos. Quando há uma violação de um direito, quando há falta de um direito, eu vou ao Poder Judiciário, portanto, eu judicializo, vou buscar uma resposta. Então, essa resposta poderá vir uma resposta fraca do juiz não ativista, ou poderá vir uma resposta forte do juiz ativista, o ativismo judicial. O juiz pode, mesmo não sendo um papel dele garantir casa, garantir remédio, garantir creche, garantir transporte escolar, garantir escola, não é a atribuição dele, mas a Constituição diz que são direitos do cidadão, e o cidadão foi a ele buscar uma resposta, porque não encontrou essa resposta no legislativo nem no executivo. Então não é que o judiciário seja mais importante do que os outros. Ele foi demandado e deu uma resposta. E deu uma resposta que é uma resposta mais condizente com aquilo, mais adequada com aquilo que a Constituição determina. Se é direito, tem que ser aplicado. Se não há direito, nega o direito. Então, a gente não brinca de Constituição. A Constituição tem que ter o que a gente chama de força normativa. Ela é uma lei. Se é uma lei, ela tem que ter, é obrigatória para ser cumprida, né? Então, nós não podemos brincar de Constituição, portanto. Quem se propõe a exercer cargo público deveria estudar
ler a Constituição, estudar direito constitucional. Se não quiser fazer todo o curso de direito, mas procura se matricular ou participar de algumas atividades como direito constitucional, direito administrativo, ciência política, para se inteirar um pouco, não é, e mais preparado para assumir cargos públicos, porque é imprescindível que você entenda, que o gestor público entenda o que é uma Constituição, qual o papel dela, qual é o seu papel enquanto gestor público de um município, por exemplo, de um estado da União. Isso, é imprescindível isso. Eu acho que o curso de Direito ele é um curso tão importante, tão relevante, que todo administrador público deveria pagar alguma disciplina, cumprir alguma cadeira, ou fazer o curso inteiro de Direito, né? Então, porque ele permite que a gente veja esse lado crítico, esse lado reflexivo, entenda, compreenda, especialmente o que seja a Constituição, qual o papel, a relevância da Constituição. Então, não existe superpoder. Os poderes estão harmônicos, os poderes funcionam. No dia que o Legislativo e o Executivo decidirem cumprir o papel que a Constituição lhe determina, certamente o Poder Judiciário não adentrará nessas esferas e ficará na sua esfera mais comum, mais tradicional. Não foi o Poder Judiciário que pediu para ser ativista. O Poder Judiciário foi provocado, ele precisava dar respostas. Então, isso é próprio da nossa época. Não tem que a gente estar preocupado porque ele está eliminando os outros poderes, não tem que a gente estar preocupado porque vai correr muito risco, vai gerar muita insegurança, muita intranquilidade. A gente não tem que estar preocupado com isso. A gente tem que estar preocupado se os poderes, seja qualquer deles, ou os três juntos, que é o ideal, estão ou não cumprindo a Constituição. E foi democraticamente aprovada, foi promulgada, está aí há mais de 20 anos e está implorando para ser aplicada, para ser executada, para ser cumprida. É isso que nós precisamos buscar. O professor Lauro aqui foi muito feliz nas suas colocações, de uma maneira clara, de uma maneira simples, né, direta. Acredito que o pessoal de casa, professor Lauro, foi muito bem enriquecido. E já que o senhor falou tão bem do curso de Direito, né, promovendo o curso de Direito, nós temos também uma situação muito feliz, né? O curso de Direito na UERJ está completando 40 anos. Verdade, nós temos uma felicidade muito grande. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que nasceu no interior e está na capital, mas tem toda uma vocação de atender a população do interior, ela completa 48 anos, está completando 48 anos. Uma universidade importantíssima, com atividades de pesquisa, de extensão e de ensino, já capacita um volume gigantesco de professores para atender a demanda do Estado do Rio Grande do Norte, capacita médicos, capacita odontólogos, enfermeiros, bacharéis em Direito para seguir as diversas carreiras jurídicas, enfim, contadores, economistas, administradores, enfim, toda uma gama muito grande, né, de cursos que a universidade apresenta, e ela precisa, inclusive, ser muito bem observada pelas autoridades, né? Há alguns discursos até que dizem que a universidade nem deveria mais estar no Estado do Rio Grande do Norte, que isso não é papel do Estado do Rio Grande do Norte. Eu lamento, quem faz um comentário desse provavelmente nem conheça a universidade, não saiba da relevância do papel que ele exerce no interior do Estado do Rio Grande do Norte, né? Todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte. A influência da UERN se espalha para o Estado do Ceará, se espalha para o Estado da Paraíba. Então, é uma área muito grande de abrangência de atuação da UERN. E nós temos o orgulho de dizer que o curso de Direito completa 40 anos. Ele nasceu a partir de uma demanda regional, não é? A característica de Mossoró, uma cidade, portanto, polo, e da ausência de pessoas com essa capacitação, com essa formação na área do direito. Então, toda essa região foi contemplada com o curso de Direito. Então, há 40 anos nasceu esse curso, que só tem crescido, só tem se fortalecido. É um curso que tem uma característica bem peculiar que ele enriquece. O seu corpo docente, a grande maioria, mais de metade dos professores já tem 10, 15, 20 anos de atuação. Então, são professores com muita experiência. Outra característica muito peculiar do nosso curso, que nos orgulha muito, é a heterogeneidade do corpo docente. Nós temos juízes, promotores, advogados de renome, advogados com muita experiência, com muito tempo de atuação, e professores que se dedicam somente à academia. Então, você tem aí uma mistura, né? Tem toda essa gama, né, de opções. Então, quando você junta professores que vivem só da academia, só refletindo, só pensando, se dedicando só à academia, advogados, promotores, juízes, enfim,
diversas outras áreas, né? Defensores públicos, nós temos defensores públicos também, inclusive defensores que atuam no outro estado, né? Fora do Rio Grande do Norte. Então, toda essa experiência está contribuindo muito para o enriquecimento do nosso curso. E o nosso aluno, ele é muito dedicado, muito esforçado, né? É isso que tem nos dado uma boa evolução no curso, com a grande colaboração dos nossos servidores técnicos administrativos, todos dedicados também. Cabe destacar, professor Lauro, que é uma das que mais aprova no exame do OAB e que sempre os alunos estão nos grandes concursos, né, para magistrado, Ministério Público. A UERN é excepcional, né, preparando alunos para as demais carreiras jurídicas. O programa, infelizmente, já está se findando, mas em nome da TVAD, em nome do pastor Wendel, o irmão Rogério Rodrigues, toda a equipe da TVAD, eu quero dizer o meu muito obrigado e fique aberto às considerações finais. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, me coloco à disposição para retornar aqui, para discutir esses temas são apaixonantes e a sociedade tem que ter acesso, né? Tem que contribuir, tem que participar também. E a nossa missão é essa, é divulgar, disseminar esse conhecimento. Vocês estão de parabéns, né? A emissora está de parabéns, o seu programa, para que a gente dialogue com a sociedade, leve à sociedade essas informações, né? E nos colocamos à disposição. Mais uma vez eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês debatendo esse assunto. Muito obrigado, portanto. Esse aqui é o professor Lauro Gugel, professor da UERN, né, da disciplina de Direito Constitucional, que nos ajudou aqui a diferenciar a judicialização de ativismo judicial, os pontos fortes, né, os pontos negativos, que às vezes tem magistrados que infelizmente passam do ponto, mas o importante é garantir os direitos, que a Constituição não seja um mero livro, mas seja uma carta cidadã, como foi redigida, para garantir e dar o melhor para a população brasileira tão sofrida e tão carente. Então, professor Lauro, mais uma vez, meu muito obrigado, e ao pessoal de casa, e um bom final de semana, permanecendo aí com a programação da TVAD Mossoró, e até o próximo sábado, se Deus quiser, em mais um programa Dinâmica Direito.